beneficiasse a comunidade, esqueceram os seus próprios interesses a favor de seu país, e muitos deles atravessaram a vida humana sob o mais severo anonimato. A esses cabe o direito de supervisionarem e até corrigirem certos brasileiros astutos e interesseiros, tais como os políticos venais, que se locupletam com o patrimônio alheio, e certos sacerdotes furibundos, que esbravejam dentro dos seus templos ou através de publicações, procurando separar os cidadãos por meio de ódio pregado em nome de Deus. Esses grandes brasileiros, a que me refiro, consideram os seus compatriotas encanados como um todo eletivo e acima dos seus caprichos, interesses ou opiniões pessoais. Eles podem participar da grande comunidade astral que dirige o Brasil, porque esta não diferencia indivíduos, classes ou posições políticas, mas só admite em seu seio os cidadãos brasileiros que, ao partirem da terra, já conduzam na alma a insígnia de cidadão do mundo. Interessa-lhe abrigar homens libertos de doutrinas filosóficas separativistas, sem interesse de proselitismos religiosos e distanciados da astúcia política, imunes à corrupção administrativa e que, em lugar das noções rígidas de pátria ou de raça, possuam em seus corações as qualidades fraternas do cidadão que reconhece o seu país como um pedaço do próprio universo. Pergunta: um espírito que desencarnar na França, depois na Itália, na Índia ou na Colômbia, porventura não retornará às colônias astrais, respectivas, apegado sempre ao seu nacionalismo pátrio? Não representaria isto um círculo vicioso, em que se muda de ambiente mas nunca se extingue o sentimento racista? Como se abranda esse senso de nacionalidade terrena? Atanagildo: o sentimento de amor à pátria muda a cada nova reencarnação, à medida que o espírito muda de raça ou de país, e por isso se registram acontecimentos até engraçados entre vós. Quantos alemães odeiam a França, mal sabendo que na última encarnação foram franceses que odiavam a Alemanha? Ou então, quantos homens brancos, da América do Norte, odeiam os negros, ignorando que no passado faziam parte da mesma raça que ora perseguem? Em verdade, tudo não passa de uma tola transferência de ódios de um lugar para outro, por parte do espírito e não da raça ou país. Essas almas, depois da morte do corpo físico, sofrem as mais pavorosas dores e remorsos, envergonhadas de si mesmas, ao se lembrarem de seu ódio racial. O mesmo pode acontecer com as almas exageradamente patriotas, quando regressam de uma existência terrena fanatizadas pela última pátria em que reencarnaram. Mas a força do espírito imortal opera no seu interior, pois, de tanto mudarem de trajes carnais, vestindo a roupagem do judeu, do hindu, do polonês, do egípcio, do peruano, alemão, brasileiro ou groenlandês, essas almas terminam incorporando em si mesmas um pouco de cada raça e compondo uma simpática dosagem de fraternidade, já a caminho de se tornarem cidadãos do mundo. E, como terão de se submeter também às regras das comunidades astrais em que estagiam, entre cada encarnação terrena, enfraquecem-se as suas tradições nacionalistas e orgulho de raça do mundo terráqueo. E, se assim não fora, resultaria que os desencarnados prosseguiriam aqui em seus conflitos emotivos de raça e de pátria, e certamente teríamos de enfrentar também os terríveis problemas das guerras, lutas e revoluções fratricidas com outros agrupamentos da nossa mesma morada espiritual. Pergunta: uma vez que na última encarnação fostes brasileiro e agora vos encontrais ainda numa metrópole habitada principalmente por brasileiros, não servirá isso de incentivo para que ainda mantenhais viva a vossa última nacionalidade? Atanagildo: acredito que não, por uma razão muito simples. Quando eu estava encarnado no Brasil, já cultuava sentimentos universalistas, pois, em virtude de meus estudos e meditações espirituais, já estava capacitado de que viver na Terra nada mais era do que um acidente na vida do espírito, sem força para prejudicar a sua identidade universal. A Terra significava para mim admirável alfaiataria,
com o grave encargo de atender às encomendas de trajes carnais, que lhe faziam os espíritos necessitados de excursionar pela matéria. Não me interessava discutir os motivos dessas encarnações nesse ou em outro país, se bem me parecesse que alguns espíritos baixavam por mero turismo a paisagem física e outros atendiam à necessidade urgente de cura purgatorial, lavando-se no tanque das lágrimas e enxugando-se com a toalha do sofrimento. De trás de todas as fisionomias, tipos carnais e personalidades humanas, eu sempre identificava o espírito imortal dentro do seu vestuário de ossos, nervos e músculos. Para mim, ele era sempre um companheiro eterno que, pela janela carnal, viera participar das tricas do mundo terreno. Não me preocupava em inventariar as raças de acordo com seus costumes e tradições. Também não emprestava maior valor às criaturas oriundas de nações privilegiadas, assim como não subestimava aqueles que provinham de raças inferiores. Considerava a todos como espíritos que tentavam encontrar a mesma aventura que eu também me propusera encontrar. Uma grande tolerância se me fazia sentir mesmo para com aqueles que ainda se deixavam dominar pela avareza, a cupidez, o ciúme e a inveja, ou então se afligiam pela posse dos ouropés e privilégios de um mundo transitório. Achava-os, por vezes, iguais às crianças que brigam por causa de um brinquedo ou se angustiam pela posse de um cavalinho de pau. Mesmo diante do procedimento de Anastácio, que fora o meu credor hostil do passado, esforcei-me para não ser dominado pela expressão dramática e humilhante do acontecimento. Via-o, às vezes, afastar-se de mim, após ter me afrontado publicamente e dado vazão ao seu ódio para comigo, mas meu coração, num ar de censura travessa, dizia-me que eu devia reconhecer naquele homem não um adversário indesejável, mas um irmão em espírito, com estrutice de pisar sobre a sua própria felicidade. Pergunta: não vos sentis, por vezes, dominado por certa nostalgia ao evocardes a vossa vida no Brasil, tal como acontece aos estrangeiros que são obrigados a se transferir para aqui, quando evocam o cenário, costumes e tradições da pátria distante? Atanagildo: se eu fosse tomado de nostalgia pelo fato de haver vivido no Brasil, muito maior nostalgia me perturbaria ao evocar a vida que passei em outros países onde me reencarnei maior número de vezes. Nesse caso, muito antes de evocar a vida no Brasil e tomar-me de nostalgia por isso, evocaria a cidadania de Marte, que é o planeta de origem de minha consciência individual e do qual fui exilado para a Terra. E se eu me preocupasse em evocar a pátria em que viveu meu espírito, então, antes de pensar no Brasil, deveria lembrar a Atlântida, o Egito, a Arábia, a Hebreia, e principalmente a Grécia ou a Índia, onde o meu espírito se demorou mais tempo encarnado. Eis a grande ilusão dos homens terrenos que, mal informados pelos seus sacerdotes, instrutores religiosos, filósofos puramente intelectivos, restringem a sua felicidade presente e futura na tentativa tola de traçar fronteiras sobre o solo de um mundo provisório, buscando separarem-se pela diferença acidental de cor, raça, pátria e religião. Na intimidade de minha alma, bastante fortalecida pela convivência com todas as raças, tanto vibra a paixão de viver do Atlante, como vibram a vontade do egípcio faraônico, a força indomável do árabe nômade, o misticismo do hindu contemplativo, a cautela do hebreu desconfiado ou a irreverência do grego atilado. E, por certo, também já palpita em mim algo da índole inquieta e brejeira dos brasileiros, entre os quais sofri o caldeamento psicológico de minha última encarnação aí na Terra. Pergunta: na metrópole do Grande Coração, só podem ingressar espíritos provindos exclusivamente do Brasil? Atanagildo: não estamos sitiados por fronteiras raciais ou segregamentos nacionalistas, peculiares aos países terrenos, e sim agrupados pela sintonia de certas qualidades espirituais, embora existam algumas diferenças pessoais ou intelectuais entre os seus componentes.
O ingresso de desencarnados em nossa moradia astral não depende de que sejam propriamente brasileiros, mas sim de já serem filiados à mesma e possuírem o tom vibratório sideral exigido pelo ambiente ou, então, de determinação do alto, quando se trata de estágio de aclimatação, para futuras encarnações no Brasil. É certo que a metrópole do Grande Coração exerce suas atividades exclusivamente em relação a espíritos encarnados no Brasil, por cujo motivo necessita cultivar certos costumes brasileiros, para melhor êxito na acomodação emotiva de seus habitantes e ficar favorecido o intercâmbio espiritual com eles, devido à afinidade de pátria. Capítulo 13 – Colônias do Astral – Migrações. Pergunta: a transmigração de espíritos de uma comunidade astral para outra pode ser feita sem prejuízo da unidade afetiva das colônias para as quais forem transferidos? Atanagildo: um espírito que haja desencarnado na Europa e tenha de se reencarnar no Brasil, na região supervisionada pela nossa metrópole, muito lucrará com um estágio preparatório em nosso ambiente astral, desde que apresente o padrão vibratório espiritual exigido. Em sentido inverso, para o espírito de brasileiro que futuramente tenha de se encarnar na Europa, também haverá muita conveniência em que se submeta a um preparo na comunidade astral que dirige o país em que deverá renascer, a fim de melhor se ajustar às energias psíquicas do seu novo clima geográfico. Essa salutar providência ajuda o futuro reencarnante a conhecer melhor os seus ascendentes biológicos e na integração dos costumes e temperamentos do povo que lhe servirá de compatriota físico. De senso comum que cada raça revela um condicionamento psicológico e um temperamento especial, desenvolvidos no passado. Notar que o alemão é de índole marcadamente científica, o francês mais afeito ao estudo especulativo da filosofia, o italiano profundamente ligado à arte lírica e o hindu essencialmente contemplativo. Essas características, que são produtos de experimentações milenárias e do magnetismo peculiar a cada ambiente, quando podem ser estudadas antecipadamente pelos futuros reencarnantes, reduzem bastante as prováveis e futuras perturbações psíquicas, que em alguns espíritos se traduzem pela misantropia, desencanto, melancolia e indiferença, assim como no saudosismo inexplicável quando certas almas se sentem completamente estranhas ao meio em que se encarnam pela primeira vez. Pergunta: podemos supor que possam ocorrer verdadeiras inadaptações nessas encarnações migratórias de uma raça para outra, a ponto de se enquadrarem no rol das enfermidades psíquicas? Atanagildo: alguns complexos freudianos têm suas origens nessas inadaptações por parte de espíritos que mudam para ambiente psíquico oposto à sua índole e condicionamento milenário. Não seria preciso vos recordar quão diferentes são o clima geográfico e o meio psicológico em que vive o hindu místico, se os comparardes aos de determinadas metrópoles ocidentais, com o ar saturado de combustível mal cheiroso dos veículos e repletas de mil vicissitudes cotidianas, que torturam os homens e os tornam neuróticos, aflitos e turbulentos. A alma introspectiva, habituada à singela e tranquila filosofia da natureza, sente-se profundamente aturdida ao se encarnar no seio da vida tumultuosa e excessivamente mecanizada, que lhe exige toda espécie de fórmulas e regulamentos draconianos e a envolvem num círculo de atividades onde só predominam os interesses materiais e se descuida da glória do espírito imortal. Pergunta: através da experiência humana, temos verificado que a maioria dos imigrantes que atravessam o oceano e vêm residir em nosso país não só consegue se adaptar imediatamente ao meio brasileiro, como em breve se funde à comunidade que antes lhe era completamente estranha. Porventura, existe mais dificuldade quando se trata de migração espiritual? Atanagildo: convém que não generalizeis tudo aquilo que vos exponho, pois a lei, sem qualquer isenção à regra, só existe essencialmente no todo, que é Deus. É mais fácil vos adaptardes a um meio inóspito ou estranho quando estáis encarnado, porque os vossos principais meios de subsistência se resumem no pão, na veste, no abrigo.
Resta apenas solucionar o problema sentimental, porque o saudosismo da pátria pode dificultar o completo reajustamento ao novo ambiente. Mas o grau desse sentimento nacionalista depende de vossa natureza espiritual, mais ou menos exclusivista, pois a alma de pendores universalistas e devota à fraternidade humana muito cedo se integra aos costumes das pátrias estranhas. A migração física de um país para outro sempre oferece melhores probabilidades de adaptação aos encarnados, quer devido a certa semelhança entre os costumes e objetivos humanos, que são comuns entre todos os povos, quer porque o emigrado se reúne a outras almas compatriotas, que ainda cultuam determinadas tradições pátrias, que lhe aliviam a saudade da pátria distante. No entanto, o espírito, quando se encarna e muda de ambiente geográfico e de linhagem canal, com que se acostumara, enfrenta o grave problema de se adaptar a um novo corpo físico, que pode ser de ascendentes e tradições biopsíquicas bem opostas à sua costumeira índole espiritual. Embora ele conduza consigo a sua bagagem psíquica milenária, há de enfrentar um novo campo de forças específicas, com que ainda não está essencialmente habituado, assemelhando-se ao peixe que encontra sérias dificuldades quando é retirado do lago tranquilo e lançado ao leito do rio tumultuoso. Pergunta: poderíeis nos dar algum exemplo para melhor refletirmos sobre tais diferenças de natureza reencarnatória? Atanagildo, um espírito que, devido a ter cultuado muitas existências místicas, seja fundamentalmente contemplativo, sempre há de encontrar dificuldades de adaptação e ajuste a qualquer organismo que descenda de linhagem carnal turbulenta e natural de um clima psíquico e dinâmico como o do Ocidente. Na minha opinião particular, a linhagem carnal de cada família exala um odor psíquico particular, assim como, depois de retirado um frasco de perfume de uma sala, ainda ficam ali as emanações do mesmo, ou quando cessado o fogo da fornalha, ainda permanece ativo o calor do ambiente. A minha própria experiência revestiu-se de significativa dificuldade, quando me desliguei definitivamente das romagens reencarnatórias do Oriente para renascer nos organismos de carne do Ocidente. No primeiro caso, o clima oriental concorria para me predispor a uma procura de minha identidade eterna espiritual, num permanente influxo à minha sensibilidade intuitiva. No segundo, a atmosfera ocidental, sobrecarregada de exagerado cientificismo objetivo e desconfiada das coisas do espírito, além do mórbido sectarismo dos núcleos religiosos conservadores, impunha-me um campo de magnetismo opressivo e me fazia retrair a expansividade natural do passado. Pergunta: de onde provém o constante aumento da população da Terra? Atanagildo: em torno da Terra, no plano astral, ainda existe elevado número de espíritos candidatos à reencarnação, e que povoariam satisfatoriamente todo o globo terráqueo. À medida que se forem gerando novos corpos, eles também irão se ajustando às providências de seu renascimento. Acresce, também, que no espaço, se processa a migração de espíritos de um agrupamento astral para outro, assim como o incessante intercâmbio entre as comunidades desencarnadas de outros planetas. Capítulo 14. Colônias do Astral. Sua influência sobre o progresso. Pergunta: qual seria um exemplo de que o atual trabalho de vossa metrópole poderá modificar futuramente o padrão de nossa vida material, já que aí viveis sistemas adiantados e levais a cabo realizações mais avançadas do que as que mal se esboçam na Terra? Atanagildo: acredito que, a exemplo do que já aconteceu na esfera da música, ser-vos-á demonstrado, mais uma vez, que no mundo astral podemos criar com bastante antecedência tudo aquilo que só muito tempo depois o vosso mundo descobre sob veemente entusiasmo científico. Só há pouco tempo aqui a ciência terrena reconheceu na música um recurso que tanto pode ser aplicado, com excelente êxito, na cura de certas enfermidades nervosas e mentais, assim como pode também se transformar em valioso estímulo para o trabalho. No entanto,
Desde o século XVIII essa terapia já era empregada nas cidades astrais situadas próximas da Terra, as quais se serviam da melodia para ativar as energias do perispírito, e como recurso sedativo sobre os desencarnados vítimas de conturbação do psiquismo. Ao passo que só em meados do século XX os cientistas e educadores terrenos aceitavam oficialmente a influência da música na terapêutica humana, introduzindo-a lentamente nos seus estabelecimentos de trabalho, hospitais, instituições educativas e correcionais. A metrópole do Grande Coração já usava, havia quase 2 séculos, como auxílio corriqueiro para a cura de necessitados, em sua comunidade astral. E, assim, o que tem sucedido na esfera da música também se sucede em outros campos de atividade espiritual, em que as comunidades do mundo invisível já se utilizam, com muita antecedência, de conquistas científicas e artísticas que mal se esboçam na Terra. Pergunta: e, quando essas realizações antecipadas, do mundo astral, passam a ser conhecidas da humanidade terrena, nós também as aproveitamos com a mesma inteligência com que as aproveita o mundo astral? Atanagildo: infelizmente, todas as mensagens e inspirações de ordem superior, transmitidas das comunidades astrais para a crosta, sofrem primeiramente o impacto do interesse, do sofisma ou da violência, ainda tão comuns ao cidadão terreno. A eletricidade, a pólvora, o avião, a energia atômica, enfim, todas as descobertas e invenções que descem do além, para desafogar a vida humana, têm sido primeiramente utilizadas para fins destrutivos ou sob execrável espírito mercantilista. Só depois que os homens se mostram exaustos, decepcionados e maltratados pelo próprio abuso das realizações que o alto lhes inspira para fins pacíficos, é que então se devotam ao seu aproveitamento útil para finalidade construtiva. Assim ocorrerá com a própria música, apesar dos excelentes resultados que ela já produz em aplicação benfeitora. O cidadão terreno, sempre sedento de ganho, é fora de dúvida, há de querer extrair o máximo de proveito pessoal na descoberta da meloterapia, pouco lhe importando os sacrifícios ou os prejuízos que venham a sofrer outros seres menos aquinhoados pela inteligência. Pergunta: poderíeis nos dar um exemplo bem objetivo, desse espírito interesseiro do homem quanto àquilo que lhe inspiram do espaço? Atanagildo: cingindo-me ainda à esfera da música, exemplifico, logo que surgirem na Terra notícias científicas quanto à excelente influência da música na prosperidade da produção terrena, com excelente aproveitamento, principalmente no reino animal. Os homens mais afoitos hão de organizar tabelas musicais utilitaristas, por meio das quais se pousa intensificar o rendimento do leite nas vacas, o crescimento de lã nos carneiros ou o aumento da banha nos porcos. Sem dúvida, andarão à cata de ritmos e melodias que se ajustem a cada objetivo desejado. Acredito mesmo que muitos não tardarão em se servir do samba ou do frevo, bem brasileiros, para que as vacas produzam admirável manteiga durante a agitação do leite. Enquanto isso, os gansos serão criados sob incessante audição da Sinfonia Patética, de Tchaikovsky, a fim de se tornarem melancólicos e hipocondríacos, com o fígado normalmente desenvolvido para que melhor se possa preparar o famoso pâté de foie gras, enlatado, obtido graças a essa música tão mórbida e tão introspectiva. Quanto às demais aplicações de sentido utilitarista, não deveis guardar mais dúvidas. Inúmeros industriais, comerciantes e empreiteiros já não escondem o seu júbilo mercantilista afirmando que o efeito da música é notável, pois os homens produzem mais sob a influência das melodias psicologicamente ajustadas ao seu mister. Assim é que, muito breve, o gênio humano terá criado os seguintes e hábeis recursos inspirados na meloterapia. Os carteiros abreviarão a entrega da correspondência, graças ao incentivo de festivas marchas militares que lhes acompanharão os passos. As mulheres poderão tricotar velozmente, sob o ritmo sincopado dos chorinhos brasileiros. Os camponeses hão de superar a safra costumeira,
espalhando sementes de cereais controlados pelos movimentos alegres das valsas europeias. Depois de tanta utilidade encontrada na aplicação da música aos seus interesses, que importará ao homem a mensagem angélica da melodia, que influi na disposição afetiva da alma. Capítulo 15. As relações entre vivos e mortos. Pergunta: que pensais do modo por que encaramos a morte do corpo físico, e que dizeis do intercâmbio que mantemos com os desencarnados? Atanagildo: na Terra ainda são muitos comuns os julgamentos extremistas com referência ao falecimento da criatura, assim como há uma grande confusão quanto à nossa verdadeira situação após a travessia do túmulo. Segundo ensinam os teólogos sentenciosos do catolicismo romano, a alma desencarnada ou deve obter uma excelente cadeira cativa no paraíso, ou então, se não sair do purgatório, há de se transformar em apetitoso assado no braseiro satânico do inferno. O protestantismo ainda é mais severo, afirmando que não há purgatório, a alma ou vai diretamente para o céu ou diretamente para o inferno, onde permanecerá por toda a eternidade. Não faltam, também, as correntes espiritualistas demasiadamente complexas, que extinguem o nosso aspecto humano e desorientam os estudiosos, quando apresentam o plano astral como um cenário povoado por automatos a viverem entre sombras e imagens virtuais. No entanto, embora sejam verídicas as situações aterradoras de muitos espíritos lançados nas trevas dos abismos dantescos, mas não eternamente, aqui no além vivemos de modo racional e rapidamente assimilável pelos desencarnados. Mas é certo que só usufruímos o resultado exato de nossas ações já concretizadas na intimidade de nossa própria alma, gozamos de alegrias e atrativos ou então passamos por vicissitudes e retificações dolorosas, conforme a boa ou má aplicação que na Terra tenhamos dado aos dons da vida espiritual. E por isso somos ainda criaturas acalentando sonhos ou topando com decepções, encontrando alegrias ou curtindo tristezas, mas profundamente humanas e distantes dos extremismos das opiniões que comumente se formulam sobre aqueles que morreram. Aliás, mesmo entre os espíritas, que formam ideia mais sensata a nosso respeito, ainda há os que nos recebem compungidamente, em suas sessões, entre suspiros e temores, convictos de que baixamos dos páramos celestiais ou, como dizem, dos pés de Deus, enquanto nos cobrem de graças sobre graças. Outros, mais pessimistas, consideram-nos terrivelmente sisudos e severos, certos de que só nos preocupamos em excomungar os pecados dos homens e desejarmos toda a sorte de castigos para a terra diabólica, apesar de haver sido criada por Deus. Pergunta: temos a impressão de que a morte do corpo físico extingue nas almas o gosto pelos divertimentos e pelo humorismo, tão comuns na Terra. Estamos certos? Atanagildo: creio que a convicção da imortalidade do espírito e a certeza de que o futuro é abençoada oportunidade de recuperação espiritual seriam o bastante para que até as almas mais degradadas pudessem se rejubilar mesmo diante das maiores vicissitudes da vida. No entanto, muitos espiritualistas, e até espíritas já convencidos da imortalidade da alma, ainda vivem no mundo com a fisionomia carrancuda e araçolene, espalhando em torno de si injustificável e doente pessimismo. É que eles nos imaginam espíritos destituídos da graça comum e natural à vida prazenteira, crentes de que, devido ao fato de havermos perdido o esqueleto, estamos transformados em sábios apologéticos ou santos sentenciosos, cujos dignos pendores requerem um ambiente de sisudez. No entanto, que somos nós, os desencarnados? Apenas almas recém-vindas da Terra, que ainda conservam os últimos reflexos de suas vidas atribuladas e entremeadas de tristezas e alegrias, baixeza e sublimidade, loucura e sensatez, irascibilidade e ternura, pecado e santidade, inteligência e ignorância. Pergunta: quais as vossas sensações como desencarnado, comparando-as às emoções que tinhais no mundo físico? Atanagildo:
Quereis saber como me sinto, neste momento, em relação no que sentia no mundo que ainda habitais, não é assim? Neste momento, em que o médium traduz o meu pensamento em letras de forma, não me considero um fantasma pingando gotículas de gelo, nem me apercebo das tradicionais e pesadas correntes algemando aos meus pés, assim como os excêntricos fantasmas londrinos, que ainda têm o péssimo hábito de arrastá-las pelos salões dos castelos medievais da Inglaterra. Ausculto-me, atenciosa e corajosamente, apalpo-me, e que sinto? Sinto-me mais vivo, mais sutilizado nos meus pensamentos e completamente desafogado das minhas aflições físicas. Comprovo, outro sim, que se me ampliou o coeficiente de ternura, de alegria, de paz e de espontaneidade, que já possuía na terra. Distancio-me do péssimo sistema da hipocrisia humana e me despreocupo da opinião pública a meu respeito. Acredito que esse gozo inefável, que às vezes me arrebata a alma, como em um êxtase ou algo de tradicional samadhi dos místicos hindus, deve fazer parte daquele estado sublime que Jesus revelou aos homens, dizendo que só veríamos o reino dos céus depois que nos transformássemos em criancinhas. Pelo menos, na esfera em que me encontro, o júbilo toma-nos a alma, e sentir-nos-íamos grandemente culpados perante a nossa própria consciência espiritual se pretendêssemos esconder dos demais companheiros a menor partícula de nossos pensamentos e intenções. Vivemos às claras, e expomos sem rebuços tudo o que sentimos e pensamos, sem qualquer premeditação ou intenção oculta. Esse nosso estado eufórico e desprovido de dissimulações, que aqui cultuamos, lembra de fato algo da criança instintiva, travessa mas sincera e espontânea, que age exatamente como pensa. Pergunta: quais os fatores que mais contribuíram para conquistardes essa libertação espiritual e esse júbilo que usufruis agora, no além? Atanagildo: na minha última encarnação, empreendi hercúleos esforços para me libertar definitivamente das fórmulas, vícios, preconceitos e convenções que, não só oprimem e dramatizam a vida humana, como ainda algemam o espírito mesmo depois de desencarnado. Assim, quando me desembaracei do corpo físico, fui atraído para o ambiente vibratório em que atualmente vivo, no qual passei a manifestar, em sua plenitude natural, os sentimentos que já cultivava quando ainda encarnado. Atravessei a vida física atento e desperto, muitíssimo interessado em empreender mais a minha libertação da forma terrena do que mesmo usufruir os prazeres medíocres das sensações provisórias da carne. Mas é evidente que, para nos libertarmos da escravidão do mundo ilusório da matéria, não basta apenas que a criatura se isole num falso puritanismo ou se transforme em monge de qualquer ermida secular. Em verdade, pode-se viver na plenitude da existência humana e participar de todas as lutas e sofrimentos alheios, vivendo entre os ambiciosos, os egoístas e os avaros, porém sem ser ambicioso, sem ser egoísta e sem ser avaro. É participar da batalha, mas não ser guerreiro, como ensinam os aforismos orientais. É viver tanto quanto vivem os outros, mas sem competir, sem desejar e sem se escravizar às seduções da forma. É ter vida espontânea, por amor à obra. É fazer doação incessante de sua própria luz, para dar lugar à maior cota da luz eterna, do Criador. Pergunta: e como vos sentis, atualmente, quando comparais o vosso corpo ao corpo material que o deixastes no túmulo terrestre? Atanagildo: quando encarnado, eu carregava 65 quilos de carne, nervos e ossos pelas ruas barulhentas da capital paulista, fardo esse que constituía o meu corpo físico, sempre repleto de exigências e vulnerabilidades para com o meio. Quase todos os dias precisava ensaboá-lo e vesti-la, arranjando-lhe o necessário combustível, que ele sempre consumia com visível insatisfação animal, desejando sempre coisa melhor. Mas é preciso, apesar disso, sermos gratos para com a matéria, pois ela sempre se demonstra benévola em qualquer circunstância da vida humana,
operando para mais breve liquidação do fardo kármico que costumamos trazer do passado. Os meus pecadinhos menores, que ainda sobejavam do passado, acredito que os paguei karmicamente na cadeira do dentista. Os que ainda restavam, eliminei-os suando por todos os poros nos dias equatorianos, ou então batendo os queixos e tiritando de frio sob a garoa paulista. Durante o dia, era obrigado a fazer entrar o meu corpo em toda espécie de veículos circulantes, a fim de levá-lo às zonas de trabalho profissional, fechando os ouvidos aos desaforos dos condutores e cobradores irascíveis. À noite, tinha de trazê-lo de volta, para o necessário repouso no leito modesto do lar suburbano. Normalmente, era candidato ao suicídio por entre as ruas do turbulento São Paulo, realizando as mais perigosas acrobacias entre ônibus e bondes, automóveis e bicicletas, afobando-me para atingir os passeios protetores, imitando alguém que tivesse de atravessar a selva bruta sob a perseguição de um bando de animais ferozes. No entanto, de que modo vivo agora? Basta pensar vigorosamente num dado ponto do vosso globo, ou mesmo em qualquer zona do astral que circunda a Terra, para então me transportar para ali com a velocidade do pensamento, como costumais dizer aí na matéria. E esse trajeto eu faço mais rapidamente do que o faz o último avião jacto produzido pela ciência terrestre, pois atinge o objetivo desejado imediatamente após a minha vigorosa intenção. E tudo isso posso realizar sem os suores do calor terrestre e sem os afogamentos respiratórios do corpo físico, assim como não estou sujeito aos desastres comuns e aos perigos assustadores dos transportes terrenos. Pergunta: gostamos do modo franco sem malabarismo de palavras, com que nos dizeis as coisas. Isso nos auxilia a compreendermos melhor as próprias relações entre vivos e mortos. Atanagildo: é indubitável ser culpa ainda dos encarnados essa deficiência nas relações espirituais conosco, porquanto, de nossa parte, tudo temos feito para remover os obstáculos tradicionais no intercâmbio proveitoso com o nosso lado. Já tive ocasião de vos dizer que não somos fantasmas de amedrontar crianças, nem santos de olhares estáticos para as nuvens, para não estremecerem, aterrados, ao olharem o ambiente impuro do mundo material. É evidente que, se Deus vive imanente em tudo aquilo que criou, há de palpitar no próprio ambiente impuro da matéria, salvo se existe outro Deus, que eu não conheço. O desregramento e a impureza não passam de estágios evolutivos para a formação de consciência individual do espírito, ainda imaturo em suas faculdades racionais. Eis porque acho bem melhor evitar tantas mesuras e pragmáticas nas vossas relações com o além-túmulo, eliminando-se a ideia de castas siderais, para nos prestarmos socorro mútuo, a favor de nossa felicidade futura. Pergunta: supomos que a crença na imortalidade da alma e a familiaridade das comunicações mediúnicas com os espíritos desencarnados têm contribuído bastante para a melhoria das relações entre vivos e mortos. Não é assim? Atanagildo: pelo que tenho observado do lado de cá, essas relações ainda parecem bem precárias e distantes da espontaneidade, compreensão e lógica tão desejadas pelos desencarnados sensatos. Na Terra, ainda persiste o tabu de que espírito desencarnado é fantasma de histéricos ou, então, um indivíduo verdadeiramente sádico, ardendo em desejos de atormentar a família terrena. Tendo ouvido reclamações de bondosos velhinhos desencarnados, que lamentam o fato de, ao serem vistos ou percebidos pelos seus filhos ou netos encarnados, terem o desprazer de os ver botarem a boca ao mundo, clamando que lhes saiam de casa e voltem para suas sepulturas silenciosas. Eis o grande melodrama da morte: os nossos parentes gritam, enlouquecidos, sobre o nosso caixão mortuário, mas, depois, fogem espavoridos quando tentamos comprovar-lhes que, além de estarmos vivos, ainda os amamos como sempre. Jesus tinha muita razão, quando se queixava amargamente: vim para o que era meu, e os meus não me receberam. Capítulo 16. A desencarnação e seus aspectos críticos.
Pergunta: no momento em que desencarnamos, aparecem junto de nós espíritos amigos ou de parentes, que nos amparam e nos assistem nessa hora aflitiva? Atanagildo: sem dúvida. Pondo o caso em vós mesmos, que faríeis, se já estivesseis desencarnados, ao saberdes que determinado filho, amigo ou ente muito querido se encontrava no limiar da porta do astral? Quando aqui chegardes, a vez de notar como são muitos os tropeços e as dificuldades que se antepõem à maioria dos desencarnados, principalmente as perigosas ciladas e as influências maléficas que os espíritos diabólicos semeiam no caminho do além, e que ameaçam os recém-vindos da Terra. Como não podemos prever, com exatidão, quais serão as reações psíquicas de nossos parentes na hora delicada em que tiverem de abandonar o corpo físico, somos obrigados, às vezes, a solicitar a presença das entidades mais elevadas, a fim de que nos ajudem a proteger os nossos entes queridos na travessia do túmulo. Pergunta: então, ficam sempre asseguradas a proteção e a segurança daqueles que partem da Terra, através dessa assistência benfeitora que os parentes e amigos, do além, prestam aos seus familiares desencarnados? Atanagildo: isso depende muito do cabedal de virtudes do espírito desencarnante e do modo como ele haja vivido na matéria, porquanto, em geral, os encarnados obedecem mais ao instinto das paixões animais do que mesmo à razão espiritual. Pouco a pouco se deixam envolver pelas sugestões melífluas dos malfeitores das sombras, que do além lhe preparam antecipadamente perispírito, de modo a que melhor se sintonize com as suas vibrações maléficas, após a morte do corpo de carne. São poucas, ainda, as almas que na existência física se esforçam por viver os ensinamentos salvadores do Evangelho, já crentes de que os sacrifícios e as vicissitudes, suportados na matéria, hão de lhes garantir a libertação espiritual ao reino do além-túmulo. Assim sendo, a proteção tão necessária e desejada, a saída do túmulo, dependerá fundamentalmente do padrão espiritual que tiverdes cultivado em vós mesmos. Cada ser se leva acionado pelo seu próprio dinamismo angélico, embora não deixe de receber o amparo justo dos amigos e parentes, que muito auxiliam a encontrar o seu ambiente eletivo do além. Pergunta: consegue o espírito abandonar com facilidade o seu corpo físico, logo em seguida ao ser considerado morto aqui na Terra? Atanagildo: há dois fatores muito importantes que, não só perturbam os encarnados na hora derradeira, como ainda lhes impõem sérias dificuldades, devido a retê-los por mais tempo junto ao cadáver, mesmo depois de considerados mortos pelo atestado de óbito. Um deles é o proverbial medo da morte, ainda muito comum entre os povos ocidentais, infelizmente bastante ignorantes da realidade espiritual e da imortalidade da alma. O outro advém dos clamores dos parentes que, em seu desespero e ignorância, terminam por imantar o moribundo mais fortemente ao seu leito de dor, dificultando a libertação do seu espírito. Não basta que os homens tenham sido brilhantemente educados em famosas academias, ou que possuam aprimorada cultura científica acumulada através de muitos anos de estudo, pois, apesar disso, eles geralmente valorizam demais o cenário do mundo material e confundem o verdadeiro sentido da vida do espírito imortal com os efeitos transitórios da existência física. Assim, quando defrontam com o terrível momento da morte, em que a vida corporal se esvai sem qualquer possibilidade de ser retida pelos recursos humanos, o medo lhes tome o cérebro e então eles se apegam, desesperados, aos últimos resquícios de vitalidade, demandando mais tempo para serem desatados os derradeiros laços da existência terrena. Pergunta: e isso não pode também suceder com as próprias almas benfeitoras, que tenham sido devotadas às práticas religiosas? Atanagildo: mesmo algumas almas benfeitoras, embora não hajam se escravizado completamente às sensações da carne, ainda podem prolongar o tempo necessário para a morte do corpo físico,
pois o seu tremendo pavor da morte e inconformação com a cessação da vida carnal terminam por encarcerá-las no vaso em agonia. Em sentido oposto, há as que, embora não sendo benfeitoras, não temem a morte e chegam mesmo a enfrentá-la com desdém. No entanto, demoram em se libertar do corpo, porque, se conseguem romper as algemas do medo, não conseguem, entretanto, lograr o mesmo com os grilhões vigorosos das sensações e paixões inferiores, a que tanto se algemaram na matéria. E com esse medo da morte e apego condenável às satisfações provisórias da carne, a criatura copia a figura do molusco encolhido de medo em sua concha, pois não quer abandonar o corpo já em estado lastimável, enquanto se impermeabiliza as vibrações da vida superior e deixa de auxiliar aqueles que devem lhe desatar os laços que aprendem a matéria. Quando se reconhece no soar da hora derradeira da vida física, ao invés de firmar a mente no convite libertador do espírito, prefere atender ao apelo incisivo do instinto animal, que luta encarniçadamente para impedir que a centelha espiritual lhe fuja a ação vigorosa e dominadora. Pergunta: como poderíamos entender essa pressão exercida pelos parentes do moribundo, na hora de sua desencarnação, obrigando-o a lutar contra a morte do corpo? Atanagildo: o confrangimento, o desespero e a inconformação dos familiares e amigos, em torno do agonizante, produzem filamentos de magnetismo denso, que imantam o espírito desencarnante ao seu corpo material, como se tratasse de vigorosas cordas vivas a susterem a alma em agonia. Conforme podereis comprovar pela extensa literatura espírita, há casos em que os espíritos assistentes dos desencarnantes procuram neutralizar esses efeitos perniciosos, lançando mão do estratagema de restaurarem as forças magnéticas do agonizante e fazendo seu organismo físico obter visível recuperação de vida. Ante a melhoria súbita, que é muito comum nos fenômenos da agonia, acalmam-se os temores dos familiares e cessa a angústia que retinha o espírito no corpo carnal, abrandam-se ou extinguem-se, então, os fios magnéticos que imantam o moribundo à carne, porque as mentes dos presentes também deixam de produzir essas forças magnéticas negativas e agrilhoantes, que resultam de grande ignorância espiritual dos encarnados a respeito do fenômeno da morte corporal e da imortalidade do espírito. Essa súbita convalescença na hora da agonia, muito comentada na Terra, é que deu lugar ao velho rifão, melhora do moribundo, visita da morte. Pergunta: mas não é justo, então, que os parentes e amigos do enfermo se angustiem ante a partida definitiva daquele que lhes era tão caro ao coração? Há, porventura, deslize espiritual nessa imantação da família ao seu ente querido nas vascas da agonia? Atanagildo: tudo depende do modo como encaramos essas coisas da vida em comum, ou seja, do ponto de vista em que nos colocamos. Convém refletir-lhes que, enquanto para os encarnados a morte do seu familiar significa tragédia insuperável e drama pungente, o mesmo acontecimento, para os seus parentes já desencarnados e desembaraçados do lado de cá, transforma-se num fato jubiloso, pois, em verdade, trata-se de um ente querido que retorna ao seu verdadeiro lar, no além. Então, invertem-se os papéis, pois o confrangimento do mundo físico passa a ser motivo de alegrias no mundo astral. Enquanto os moradores do vosso orbe ignorarem a verdadeira finalidade da vida humana e a imortalidade do espírito, ainda hão de chorar inúmeras vezes, assim como já têm chorado em outras existências. Quantas vezes já choraram por vossa causa em outras encarnações, cada vez que o vosso espírito teve de abandonar o seu corpo físico? Já fostes pranteados sob as vestes egípcias, hebreias, gregas, hindus ou europeias, alhuras para se obedecerem a determinados ritos fúnebres usados por certas raças exóticas, colocaram alimentos e objetos dentro de vossos caixões mortuários ou sobre as lápides tumulares do vosso cadáver, doutra feita, apenas algumas flores singelas ornamentaram as cruzes solitárias de vossas sepulturas. Algumas vezes, em vidas mais ricas,
o vosso cadáver transitou pelas ruas no caixão luxuoso, forrado com sedas riquíssimas e ornado de franjas douradas, submerso no fausto das flores raras, hospedando-se definitivamente num mausoléu suntuoso. No entanto, em outras vezes, algumas almas amigas tiveram que carregar o vosso corpo hirto, seminu, coberto com repulsivos trapos que mal cobriam vossas carnes frias. Enquanto em certas existências a terra fria vos deu sepultura amiga, também. Vezes houve em que os animais ferozes ou os urubus famintos se encarregaram de vos devorar o corpo tombado só, na mata virgem. Há quantos milênios, no círculo de vossa família espiritual, composta às vezes dos vossos próprios adversários de outras encarnações, obrigados a fazerem parte de vossa parentela consanguínea, não tendes cultivado o choro e o sofrimento angustioso, devido ao paradoxo de uma morte que é imortal? Pergunta: em nossa atual compreensão espiritual, a morte ainda significa para nós um acontecimento tétrico e desesperador, pois, não sabendo seguramente que destino tomarão os nossos entes queridos que partem daqui, é muito justo que nos desesperemos. Essa nossa dúvida e angústia não serão produtos naturais de nosso estado evolutivo, ainda tão precário? Atanagildo: sim, pois nos planetas mais avançados a morte corporal de seus familiares é considerada um acontecimento mais feliz do que o próprio nascimento de um filho ou neto. E isso porque a alma que se encarna tem de se defrontar com a grave responsabilidade de sua retificação espiritual, sem que ninguém possa predizer, com segurança, de que modo ela irá se portar na nova e severa experimentação física. Quantas vezes o bebê querido, que sorri no berço material, não passa do envoltório disfarçado de um futuro Nero, Torquemada, Lampião ou Calígula? Quem poderá negar que naquele corpo tenro e rosado, que inunda o lar de novas alegrias, pode-se encontrar a alma perjura do futuro, ou então o vosso algoz implacável, que no passado já vos destroçou a ventura humana? Quais os pais que poderão confiar, sem receio, em que, após o crescimento do organismo tenro e adorado do seu rebento querido, ele há de retribuir o carinho e os cuidados que lhe foram dispensados, como um tributo sagrado, do filho amoroso para com seus progenitores que tanto se sacrificaram por ele? Quem poderá adivinhar, de início, que num berço infantil repousa uma entidade degenerada, cruel ou prostituída, em lugar do espírito angelical tão desejado para fazer parte do lar? Entretanto, na hora da desencarnação, embora se despeça um espírito amigo e deixe inconsolável mágoa nos corações afetivos, já podeis conhecer o seu caráter e avaliar os frutos de sua existência terrena, porquanto lhe retorna após uma tarefa boa ou má, porém terminada. Sem dúvida, o mais sensato não é chorar o ente querido que parte, mas sim tomar-se de sérias preocupações por aquele que chega. As lágrimas humanas só deveriam ser derramadas pelo morto em virtude da conduta desregrada com que houvesse vivido, pois a morte, em sua feição material, é coisa bem secundária na eternidade da vida do espírito. Pergunta: não discordamos de vossas considerações, mas achamos dificílimo dominarmos a dor nessa hora cruciante em que nos separamos definitivamente daquele que já se integrara aos nossos momentos felizes e às nossas angústias no mundo físico. Atanagildo: esse vocábulo, definitivamente, bem diz do quanto vos encontrais ainda distantes da realidade espiritual da morte do corpo físico. Não há separação absoluta. O que há é que o espírito devolve à terra a sua vestimenta carnal usada e imprestável, que lhe fora cedida para o rápido aprendizado de alguns lustros terrenos. É fora de dúvida que, apesar dos clamores, por maiores que sejam, dos familiares desesperados, é impossível reterdes o espírito desencarnante através desse violento recurso aflitivo. Pelo que me foi dado observar durante a minha própria desencarnação, os gritos, as angústias e os sofrimentos atrozes de meus parentes, debruçados sobre o meu corpo hirto, não puderam salvar-me da morte,
nem conseguiram, sequer, aliviar-me da aflição da agonia. Em verdade, só serviram para agravar as minhas aflições desencarnatórias. Pergunta: sob qualquer hipótese, então, o desespero da parentela é sempre prejudicial ao espírito na hora da morte, não é assim? Atanagildo: é tão prejudicial ao desencarnante essa ligação afetiva, que se estabelece através dos laços do magnetismo confrangedor dos seus familiares, que, em certos casos, alguns espíritos de reconhecida estirpe espiritual chegam a combinar que algumas desencarnações se verifiquem durante o sono ou então longe da família, a fim de que os indivíduos possam morrer sossegados. Daí as grandes surpresas, de última hora, com os desenlaces súbitos à distância do lar, ou notados quando a família acorda, em que o desespero da parentela só eclode depois que o espírito já se encontra livre dos laços da vida física. Pergunta: porventura, quando verificarmos que um amigo ou parente já se encontra moribundo, devemos nos desinteressar de quaisquer providências para não retermos mais tempo entre nós? Devemos deixar o enfermo sem a intervenção socorrista da própria medicina terrena? Atanagildo: não há que censurar a continuação da intervenção médica, que providencia todos os recursos viáveis para salvar o moribundo, pois geralmente é ele mesmo quem mais deseja sobreviver. O que é censurável é o fato de nem sempre o melodrama da morte identifica um conteúdo emocional, sincero, para com o doente. Não raro, os parentes que demonstram mais aflição na tentativa de curar a moléstia incurável do seu familiar são os que mais o bombardeiam com raios de hostilidade durante a sua última chama de vida, mal podendo esconder a esperança de fazê-lo descer à tumba mais depressa possível. Assim como alguns parentes e amigos emitem esses fios de magnetismo aflitivo, dificultando o desligamento definitivo do corpo, ao desencarnante, outros aqui lhe atiram setas envenenadas, embora suas faces estejam lavadas por lágrimas e seus gritos sejam os mais estridentes. O homem que possui vastos patrimônios materiais raramente consegue partir da terra sob o unânime sentimento de pesar e o choro sincero de sua parentela carnal. E os motivos são bem razoáveis para essa contradição, pois a família terrena é geralmente constituída por espíritos adversos, que mal se suportam sob as mesmas algemas consanguíneas. Daí, pois, justificarem-se as variadas atitudes mentais e os sentimentos divergentes que eclodem junto ao leito do moribundo, quando os seus patrimônios materiais podem acender os mais condenáveis desejos e cobiça entre os seus familiares, ao entreverem a divisão da herança. Pergunta: quereis dizer, também, que, independentemente de nossa intervenção, o doente pode salvar-se, se isso for determinado pelo alto? Não é assim. Atanagildo: desde que o moribundo deva continuar a sua existência terrena, e que o susto da morte lhe sirva de lição para que abandone certos desregramentos no mundo material, não tenhas dúvida, ele há de se salvar, mesmo que só por meio de um modesto chá de camomila. Mas, se houver chegado o momento em que deve abandonar o vestuário de carne no almoxarifado da terra, ele desencarnará, mesmo que o transformeis num palheteiro de agulhas hipodérmicas, num excelente caldo de cultura de antibióticos, ou o espeteis continuamente para receber soros ou transfusões de sangue alheio. Embora o coloqueis numa tenda de oxigênio ou o façais engolir caroços de vitaminas concentradas, se lhe houver suado a hora kármica, há de deixar de respirar, malgrado a força da vossa fé e a esperança nas providências divinas. E isso porque a providência divina, que durante longos milênios disciplina e fiscaliza a consciência do ser, vem a ser a própria lei kármica, que nunca pode ser subestimada ou perturbada. Capítulo 17. Influências do velório sobre o espírito. Pergunta: há fundamento na afirmação de que o caráter das conversações mantidas durante o velório, por amigos ou visitantes do morto, pode influir favorável ou desfavoravelmente sobre o seu espírito? Atanagildo:
Após a minha desencarnação, o que já tive ocasião de vos contar, mesmo depois de já haver alcançado o repouso espiritual na metrópole do grande coração, ainda fui vítima das vibrações agressivas partidas dos comentários insidiosos que Anastácio emitia a meu respeito. Imaginai, agora, o terrível efeito de vossas palestras junto a um espírito